Eu quero convidá-lo, se você ainda não fez, abra a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Quero reafirmar, hoje nós chegamos ao fim dessa nossa jornada, nossa caminhada no estudo do livro do profeta Abacuque. Certamente, durante esses estudos, nós podemos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento. Para nós iniciarmos esse último estudo, é importante trazer à memória algumas verdades que já estudamos. A primeira memória que precisa ser avivada em nós é que no início do livro, ainda no capítulo 1, os versos iniciais, nós temos um Abacuque que estava inquieto. Inquieto porque ele viu e Deus permitiu que não apenas ele visse, mas pudesse sentir a dor. Que dor? A dor por ver o povo de Deus, a nação eleita, Judá, se desviando dos caminhos do Senhor. E como ele vai dizer nos versos 2, 3 e 4, ele vai afirmar que viu que aquela nação, desde o maior ao mais simples, estava totalmente desviado da vontade de Deus. Estudamos isso. Havia violência, havia injustiça, havia inquietação, as pessoas estavam vivendo uma vida longe do Senhor. É claro, é preciso entender isso. Nem todos estavam vivendo daquela forma, estavam idolatrando a deuses ou idolatrando pessoas ou a si mesmo. O próprio profeta Abacuque era um daqueles que mantinham o seu coração fiel ao Senhor. Nem toda a nação estava desviada, mas a maioria deles estava. E quando Abacuque vê essa realidade, ele começa a clamar e buscar ao Senhor. Mas Deus, na visão de Abacuque, parecia estar distante, parecia que estava longe, ou então vendo e não se importando com onde o povo, a sua nação, estava indo. Então Abacuque, inquieto, clama, busca o Senhor e não obtém a resposta que ele queria. O que ele queria de resposta de Deus? Que Deus viesse, ou trouxesse um avivamento, ou então punisse aqueles que estavam longe do caminho do Senhor, que estavam fazendo a maldade, como o próprio rei Joaquim e vários sacerdotes. Era isso que ele desejava. Mas Deus se calou durante um tempo. E isso trouxe tristeza e indagação a Abacuque. E é por isso que no verso 2, ele já chega e diz ao Senhor: por que me permites ver? Por que me permites estar diante dessa realidade? Eu clamo, eu busco, eu estou dizendo que a violência o Senhor não faz nada. Mas nós sabemos que Deus tem um tempo para responder. Ele sempre responde, mas no seu tempo. E quando vem a resposta de Deus para Abacuque, não foi de forma nenhuma a resposta que Abacuque esperava. Abacuque esperava que Deus enviasse um avivamento, uma correção interna. Deus disciplinasse os faltosos, mas internamente. Aí Deus vai e diz a ele que ele estava atento, que ele não estava longe, que ele estava vendo e trabalhando para corrigir, disciplinar o seu povo. E aí a gente tem o verso 6 em diante do capítulo 1, a resposta de Deus. E a resposta de Deus traz, como disse anteriormente, mais inquietação ainda ao profeta. Por quê? Agora que Deus responde da seguinte forma: um povo que é um povo violento, um povo idólatra, que tem a si mesmo o seu braço forte como o seu próprio Deus, que estão arrasando todos os países, todos os impérios do mundo e querem mais e mais. A ganância deles é tão grande que eles vão chegar aqui.
e eu usarei-os para disciplinar o meu povo. Bom, imagine então o coração de Abacuque, sabendo que Deus usaria ímpio, maus, perversos, violentos, para corrigir o povo de Deus. Certa vez, durante a caminhada do nosso estudo, eu disse, nada diferente do que a gente vê hoje. Diante da realidade vigente, ao olhar o que está diante de nós, nós ficamos incomodados em ver pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que são guiadas pela sua própria vontade, conduzidas pela vaidade, pelo mal, pelo pecado. Essas pessoas estão aí fazendo e continuando a fazer o mal, e mal até mesmo para o povo de Deus. E a gente se pergunta até quando? Essa é a pergunta do profeta, mas o profeta recebe da parte de Deus a resposta de que ele mesmo estava operando. Mas diante dessa resposta que Deus dá, Abacuque ainda continua inquieto. E no capítulo 2, Abacuque, ele vai se colocar diante do Senhor para receber a resposta de Deus. Resposta em relação ao quê? No final do verso do capítulo 1, depois de receber a palavra de Deus, de que ele enviaria os babilônicos para levar o povo dele para um cativeiro, ele se coloca em oração mais uma vez. E nessa oração, sabe, é aquela oração da discussão com Deus. Ele mesmo vai dizer que ele interroga Deus, ele questiona Deus. Do verso 12 até o último verso, o verso 17, nós vemos esse questionar. Sabemos que Abacuque não estava contente. Talvez naquela oração, que é uma oração que Abacuque faz a Deus, ele colocando diante de Deus a questão de quem é Deus, que ele é santo, justo, que ele é imutável, que ele é bom, talvez falando daquela forma, lembrando a Deus quem ele era, talvez Deus pudesse mudar de ideia, talvez fosse esse o pensamento de Abacuque. Por isso que ele lança diante do Senhor toda essa queixa. E ele se queixa de Deus, ele se queixa do fato de Deus estar usando ímpios para corrigir o seu povo. Depois da sua fala, ele se aquieta, se assenta no que ele vai chamar a sua torre de vigia, esperando o que Deus vai responder. Qual é a explicação que Deus vai dar? Que explicação lógica para aquele fato de Deus usar o ímpio ele ia dar? Aí então, a partir do verso 2, do capítulo 2, nós temos a resposta de Deus. E pasmem vocês, que Deus não responde às inquietações de Abacuque. Ele queria saber o porquê. O porquê que Deus estava agindo daquele jeito. Mas antes, Deus diz a Abacuque que aquela visão deveria ser uma visão que o povo, não apenas aqueles daquela descendência, mas todos os outros que viessem pós aquela geração, e não apenas o povo de Judá, mas todo mundo deveria ver e ouvir e receber aquela mensagem. É por isso que ele diz que o profeta deveria colocar, escrever aquela visão em uma tábua ou em tábuas e colocar de tal forma que quem passasse correndo, lesse. Essa era a responsabilidade antes de dar a visão, antes de falar com Abacuque, de responder a Abacuque. Abacuque já sabia que a sua responsabilidade era a responsabilidade de transmitir aquela visão, transmitir a palavra de Deus, mas não apenas transmitir, mas o profeta deveria confiar em Deus, não apenas confiar em Deus, mas que o profeta deveria dizer em alto e bom som que o Senhor estava vindo e que ele viria julgar a sua nação e os povos da terra.
Isso nós temos na introdução até o verso 5. E aqui então nós temos diante da palavra de Deus, em resposta à oração de Abacuque, como eu disse para vocês, Deus não se preocupa em responder pormenores da queixa de Abacuque, mas Deus lança a mão da sua palavra. Isso aqui me faz lembrar, certa vez, um homem inquieto, diante da realidade vivida por ele, porque ele foi justo, ele abençoava a sua família, ele tinha zelo pelos seus filhos, e então, em determinado momento, ele perde tudo. Perde seus filhos, perde a riqueza, Deus só mantém ao seu lado a sua esposa, mas perde tudo. E adoece. E na sua doença, 3, entre aspas, amigos chegam diante dele e o acusa. Certamente, se ele estava vivendo aquela realidade, certamente ele havia pecado contra Deus. Porque é retribuição. Se você é justo, bom e fiel, Deus vai te dar coisas boas. Mas se você é infiel, você vai receber o fruto. Mas aquele homem, ele não havia feito nada, entre aspas, de errado. Deus estava provando. Em determinado momento, depois que os seus amigos o acusam, ele para e começa a conversar com Deus, e nessa conversa com Deus, começa a indagar a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que o justo passa por adversidade, o porquê que o justo sofre, o porquê que o justo adoece, o porquê que aquela realidade estava acontecendo em sua vida. Então Deus, de repente, depois de deixar ele falar um bom tempo, Deus resolve falar. E quando Deus abre a sua boca, como um trovão, como um vento veemente, ele começa a bombardear a ele. E diante do bombardear das coisas celestes, diante do bombardear das coisas que ele não sabia responder, ele se aquieta e entende que aquilo que ele estava falando até agora, ele falava como alguém sem noção, como um louco. E então ele olha para a graça de Deus, olha para a presença majestosa de Deus e declara com os seus lábios que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas agora os seus olhos veem. Claro que vocês sabem que eu estou falando de Jó. Quando olhamos para esse texto, quando olhamos para a história do profeta Abacuque, eu também sou conduzido a essa história. Assim como sou conduzido à história de Asaf, como sou conduzido à história de muitos e muitos outros personagens bíblicos, e não apenas personagens bíblicos, mas pessoas que viveram no nosso tempo e no tempo passado, que diante da realidade vivida, reclamaram, se colocaram diante de Deus, a reclamar e a indagar sobre a ação de Deus. Mas a resposta de Deus para Abacuque é: Abacuque, eu sou imutável. Aquilo que eu determinei, porque você vai lembrar que o verso 1 do capítulo 1 está escrito: sentença revelada ao profeta Abacuque. Estava decretado, aquele povo mau e cruel viria, adentraria em Jerusalém com força e destruiria o templo, destruiria os muros, as casas, mataria homens, mulheres, sacerdotes, profetas, e os levaria cativo para um lugar distante, para uma terra distante. Deus decretou, e aquilo que Deus decreta não volta atrás. Está escrito: acontecerá. Queridos, isso é importante para nós nesse último estudo.
Importante nos lembrar que aquilo que o Deus da graça disse que aconteceria, acontecerá. Os últimos tempos, tudo quanto está escrito, será uma realidade. Os dias maus acontecerão. E a igreja, que é o povo de Deus, passará por esses dias maus. A gente vai estudar em janeiro, né, Eric? Sobre escatologia. E dentro de algumas correntes escatológicas, algumas pessoas dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja não sofrerá, porque Deus arrebatará a igreja. É uma interpretação errônea, equivocada, porque a igreja não apenas passará pela grande tribulação, queridos, ela já está passando. A grande tribulação é uma realidade. Aquilo que Jesus disse no sermão escatológico sobre o tempo final, já é uma realidade para nós, para a igreja. A realidade da igreja é que o justo viverá pela fé, que a igreja passará por dias maus e difíceis, tempestuosos. Abacuque sabia que o decreto de Deus era: eles vão viver esses dias. Aqueles crentes falsos no Senhor, aqueles que no meio de Israel eram um joio, aqueles que não estavam e não queriam obedecer à voz de Deus, porque Deus havia já dito e levantado profetas, como o profeta Isaías, trazendo a palavra de juízo se não houvesse arrependimento. Aqueles que viveram dessa forma seriam punidos. Mas o justo viveria pela fé. Aquele que é alcançado pela graça, aquele que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi eleito por Deus, que é salvo pela graça, ele não vai ser poupado da adversidade do dia mau. Mas ele vai ser poupado no dia mau. Jesus, na sua oração sacerdotal, não diz a eles que Deus não pede ao Pai que o tire do mundo, mas que os livre da influência do mal. O justo verterá lágrima, será perseguido, passará por dias muito ruins, mas ele permanecerá de pé, porque o Espírito Santo habita em seus corações. E de fato e de verdade, o justo vive pela fé. Agora Deus diz a ele, Abacuque, o meu justo viverá pela fé, mas o ímpio perecerá. Aí então, a partir do verso de número 6, do capítulo 2, ele vai registrar o fim do ímpio. Nós falamos isso na última aula, não falamos? O fim do ímpio é certo. Não há como fugir. Aqueles que foram destinados para a ira vindoura de Deus, passarão pela ira vindoura de Deus. Aqueles que colheram, que plantaram o mal, colherão o mal. De forma inevitável, isso será uma realidade. Lembra-me que nós lemos o capítulo 21 de Apocalipse, quando fala lá sobre o fim do ímpio. Quando Abacuque recebe essa notícia de que Deus manteria, lembre-se disso, a primeira oração de Abacuque é uma oração que pergunta a Deus por que Deus não responde, e querendo a resposta de Deus. A segunda oração de Abacuque é uma oração de queixa, de reclamação, tentando convencer Deus de que Deus estava equivocado na sua atitude. Não é isso? Agora nós temos uma terceira oração, que é o capítulo 3.
Nessa terceira oração, nós vemos uma mudança drástica de atitude. Uma mudança total da forma de se dirigir a Deus na sua oração. Não há mais questionamento, não mais dúvida. Agora Abacuque, depois da conversa com Deus, tem as certezas. E essas certezas são expressas no último verso do capítulo 2. Você está com a Bíblia aberta? Eu quero convidar você a ler comigo o último verso do capítulo 2. Vamos ler juntos? No 3, hein? Estou dando tempo para você achar o texto, hein? 1, 2, 3 e... O Senhor, porém, está no seu santo, cale-se diante dele toda a terra. Você sabe o que Abacuque está dizendo com essa palavra? Deus é soberano. Deus fará exatamente como ele disse que faria. O povo dele será disciplinado. Uma disciplina dolorosa. Mas o justo perseverará até o fim, porque a mão de Deus é com ele. E por fim, a glória de Deus encherá toda a terra. Deus está sentado no trono. Não é Nabucodonosor, não é Jeoaquim, não é o rei, o imperador do Egito, não é um ministro, não é um presidente, não é um senador, mas quem está governando o mundo, como estava governando nesse tempo e nesse período, é Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Cale-se diante dele toda a terra. É esse Deus que você e eu servimos nesse tempo. É o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor que tem na palma das suas mãos tudo que existe, porque tudo que existe pertence a Ele. Glória seja dada ao Senhor. Portanto, diante dessa verdade, não há o que temer. Não há o que temer. Você pode ter a certeza que Deus continua a ser Deus. E Ele continuará a fazer aquilo que a sua soberana vontade, o seu beneplácito deseja. E se você está incluído nos planos de Deus, e eu creio que você está incluído nos planos de Deus, acalme o seu coração, porque Ele é o seu Deus. Agora no capítulo 3 nós temos uma oração diferente das orações anteriores. Qual é a diferença dessa oração? É uma oração que demonstra a confiança, a certeza e, de forma invariável, o dever de continuar a interceder e buscar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. O capítulo 3 é longo. Dessa vez eu não vou trabalhar verso a verso, porque não há necessidade de lermos todos os versos. Mas é importante fazer uma divisão nesse capítulo 3. Primeira divisão está no verso 1, 2. O verso 1 e o verso 2, na verdade, é uma introdução, mas uma introdução que traz uma conclusão. Essa introdução, e aí quem trabalha, quem faz monografia, alguma coisa assim, né? Nós sabemos que a introdução é a última parte do trabalho. Concorda? Não é isso, Eric? Não é isso? A gente faz a introdução depois que terminou o trabalho. Então, essa introdução, ela é origem, tem a origem nos versos 3 em diante.
Então é a conclusão de tudo. Qual é a conclusão de tudo? A conclusão que o profeta traz é que ele, sabendo que Deus faria o que havia determinado, seja com o seu povo, que era discipliná-lo, seja com as nações do mundo, Abacuque entende que ele deveria continuar a buscar a Deus sem cessar. O início do capítulo 3 começa assim, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. E então nós temos a oração propriamente dita no verso 2, e ele começa dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. A primeira coisa é que ele traz à memória que Deus já havia falado com ele. Quando ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, ele está se referindo a tudo quanto ele já tinha ouvido de Deus, a respeito de Deus, e o que Deus havia falado, mas principalmente a manifestação gloriosa de Deus em sua vida. Eu tenho ouvido as suas declarações, vai além apenas da revelação que Deus tinha dito a respeito da disciplina de Deus para com o povo e o juízo de Deus para com as nações. Mas Abacuque tinha, na sua conversa com Deus, na sua relação com Deus, tinha percebido, assim como Jó, quem era Deus. E era por isso que, diante daquilo que ele viu e ouviu, das declarações de Deus, ele estava alarmado. É isso que o verso 2 ainda diz, tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, e me sinto o quê? Alarmado. Ele está com o seu coração, a sua alma alarmada. E entendam que não é a mesma questão anterior, porque a palavra alarmada não é inquieto, não é desorientado, como nós sabemos que nas duas primeiras orações ele diz que estava assim. Mas alarmado está inteirado. Ele está diante daquele que é o Senhor absoluto dos céus e da terra e da sua própria vida, ele está de boca aberta, de tamanho poder, de tamanha glória, de tamanha graça. Agora ele sabe que diante daquele que ele está, os céus e a terra foram feitas. E ele diz que se sente alarmado, e então diante desta do seu alarme, ele continua e na sua oração ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor. A primeira coisa que nos vem à mente é que diante da verdade imutável da ação de Deus na vida do povo e do mundo, Abacuque se colocava diante do Senhor agora em oração, pedindo avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Esperem um pouco e pensem comigo. Deus já havia decretado que Ele mesmo disciplinaria o seu povo. Mas eu disse para vocês que essa aqui é uma introdução que diz respeito à conclusão do texto. Porque a partir do verso 3, nós temos o profeta, mais uma vez, trazendo ao povo e aqueles seus ouvintes algumas das características ou das coisas que aconteceram no passado, porque o profeta Abacuque relembra que no passado muito recente, Deus de forma poderosa, Deus de forma grandiosa, livrou o seu povo, tirou o povo da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho,
Eles passaram de pé enxuto. Eles caminharam pelo deserto. No deserto, Deus foi com eles. Povos se levantaram e eles foram vitoriosos. Não é porque eles tinham grandes armas e eram poderosos guerreiros. Pelo contrário, eles eram escravos e foram escravos. Não tinham nenhum tipo de habilidade com armas. Mas eles foram vitoriosos porque a mão de Deus era com eles. Ele vai narrar que os povos que viveram além do Eufrates temiam ao povo de Deus. Mas ele vai narrar que esse povo, que foi um povo escolhido por Deus, foi um povo que errou e pecou e se desviou várias vezes. Ele vai narrar que, apesar disso, Deus fez uma promessa, e a promessa que ele fez a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus não é homem, nem filho do homem, para que volte atrás. A promessa não havia caducado. O Deus que prometeu que o povo de Israel seria desta nação que viria o Salvador do mundo, a esses permaneceriam de pé. Mesmo que não fosse a totalidade, mas apenas os remanescentes fiéis, os justos que Deus escolheu, os remanescentes que permaneceriam fiéis, mas a promessa de Deus se cumpriria. Ele vai mostrar Deus como um grande general que num carro que não está na batalha, mas já venceu a batalha, num carro de guerra, ele anda desfilando pelo mundo, mostrando o seu poder. Porque venceu o inimigo, o ímpio caiu, os maus foram derrotados de uma vez, e o seu povo, ele libertou. É essa figura que nós temos apresentada pelo profeta Abacuque, do verso 3 até o verso 16, do Deus vitorioso, do Deus que pune, que exerce juízo, justiça, mas que ao final livra o seu povo da mão daqueles que são maus diante do Senhor. E é diante disso que ele, então, como disse da introdução, é diante disso que ele diz: e ora, aviva a tua obra. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, no decorrer da ação que o Senhor exercerá, da sua punição, da sua disciplina, dos dias maus, tempestuosos, ó Deus, que nós viveremos, que o teu povo viverá, Senhor, aviva a tua obra. Não deixe que esse povo, não deixe que esta nação continue morta. E aí nós nos lembramos da mensagem do reverendo Hoster, Ezequiel 37. Lembram da mensagem? Em que o profeta é levado a um vale de ossos secos, e esse vale de ossos secos representam quem? O próprio povo de Israel inicialmente, o próprio povo de Judá, mas que Deus viria, e com o seu Espírito, por meio da palavra profética, reavivaria aqueles que estavam ali, e traria vida aos que estavam mortos, e muito mortos. O que o profeta está dizendo em sua oração é: Senhor, continua a agir no meio do seu povo, e aviva, Senhor, a tua lei, aviva os corações, para que teu povo permaneça fiel diante do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E a oração de Abacuque não é apenas para o presente,
para que o povo de Israel permanecesse dia a dia sendo visitado pela graça de Deus. Que o Espírito de Deus continuasse a agir e mover os corações, porque, segundo o autor, segundo Abacuque, esta é a verdade bíblica, só pode haver ou acontecer um avivamento, um revigorar, um despertar daquele que está frio, se Deus agir. Eu não posso, nem você pode, ninguém pode. É somente Deus que pode avivar corações, é somente Deus que pode avivar a sua igreja, é só Deus que pode reavivar, despertar aqueles que estão fracos na fé. Aviva a tua obra, a obra é do Senhor. Mas não apenas num tempo, não apenas no período, não apenas no momento, mas a oração de Abacuque é no decorrer dos anos. Não apenas para uma geração, para outra geração, mas de geração em geração. Abacuque suplicava a Deus que viesse a avivar o seu povo, a sua obra, porque se Deus não fizesse, eles sucumbiriam diante do pecado. E aí então ele diz: faze conhecida na tua ira, fazes conhecida na tua ira e lembra-te da misericórdia. Abacuque sabe do que os dias maus chegariam. Deus cumpriria a sua palavra. Deus exerceria a sua justiça. E a sua justiça também requer que ele derrame a sua ira sobre as nações e sobre aqueles que fazem parte ou estão dentro do povo de Deus, mas não são de fato e de verdade do Senhor. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Na tua ira, lembra da tua promessa. Lembra que tu tens um povo que tu mesmo escolheu. É interessante porque, se você lembrar as duas orações iniciais de Abacuque, a oração da inquietude, primeiro porque ele se acha justo, vê a injustiça do povo e está inquieto porque quer que Deus venha a punir os maus, que Deus venha com um avivamento e de forma direta haja. Na segunda oração, ele também está inquieto e reclama, porque Deus usaria alguém que era mais ímpio do que o seu povo. Percebam que nas duas orações iniciais, Abacuque, ele traz uma desculpa dizendo: Senhor, eu não sou como o outro. Tudo bem que a nação não está legal, não está fazendo a tua vontade. Demos uma escorregada. Mas nós não somos nem de perto, nem de longe, parecido com os caldeus. Por favor, os caldeus adoram de forma clara a ídolos. Os caldeus são maus, violentos. Nós não. Estamos passando por uma frieza espiritual, é verdade, mas nós não somos. É como se Abacuque estivesse se desculpando e dizendo: nós somos bons ao final das contas. Depende do Senhor, mas nós somos bons ao final da conta. Mas nessa oração final, a oração de um coração que de fato, de verdade, veio conhecer a Deus, você olha e não percebe em momento algum Abacuque se desculpando. Abacuque dizendo que eles eram bons ou que havia algum tipo de retidão nos seus corações. Pelo contrário, ele diz: Senhor, exerce a tua ira, mas na tua ira lembra da tua misericórdia. Nós merecemos que o Senhor venha como um rolo compressor e passe sobre nossas cabeças.
nós merecemos todo o mal, nós merecemos toda a disciplina, porque o nosso coração é corrupto. Mas Senhor, apesar de nós, na ira exercida pelo Senhor, na sua disciplina, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Isso nos faz lembrar do profeta Jeremias, em Lamentações 3, lá no capítulo 3, verso 21, as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque essas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Tudo vem de Deus. Se você chegará no céu, e eu creio que você chegará no céu como eu vou chegar, eu creio nisso. Se nós chegaremos no céu juntos, não é porque somos fortes, bons, vigorosos, mas porque a graça de Deus nos sustém. É por isso que Romanos 1, lá no verso 17, quando Martim Lutero, com o seu coração inquieto, como vários homens e mulheres do passado, como Abacuque, diante da justiça de Deus, quando ele se coloca para ler as Escrituras, quando ele se coloca na torre de vigia, para ler aquilo que Deus tinha a dizer, quando ele lê que o justo viverá pela fé, o seu coração se aquieta e ele tem um avivamento espiritual. Nós devemos orar pela nossa geração, nós devemos orar para que o nosso coração seja aquecido pelo Espírito, nós devemos orar para que Deus aqueça o coração, avive a igreja no presente, mas nós devemos orar também para que Deus avive a igreja no futuro, para que Deus manifeste a sua graça e misericórdia na sua igreja, naqueles que Ele mesmo chamou. Agora nós temos uma última lição. Ao encerrar a Abacuque, como disse a vocês, essa é uma oração não de desespero, mas uma oração de gratidão. É uma oração da certeza que o homem de Deus tinha no seu encontro pessoal e íntimo com o Senhor, que Deus continuava a ser Deus e Ele faria, segundo a sua vontade, o melhor. Aprendemos uma última coisa, que aquele que de fato e de verdade confia no Senhor, aquele que nasceu de novo e que cresceu de tal ponto espiritualmente que tem a sua maturidade espiritual, é aquele que está disposto a estar desprendido, não preocupado com as coisas que lhe esperam. E é por isso que eu quero que você olhe a palavra a partir do verso 17. A partir do verso 17 nós temos a seguinte verdade. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que tudo me falte, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ainda que eu seja perseguido. Isso nos faz lembrar de Paulo, quando Paulo em Romanos ele diz: quem poderá
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a espada? Será a nudez? O perigo? Alguma dessas coisas poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo? Essa é a pergunta retórica que Paulo faz. E ele mesmo responde: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Cristo já consumou a obra vicária na cruz do Calvário. E por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus eu tenho vida. E se eu nasci de novo e eu confio em Jesus, eu lanço a minha vida nas mãos de Jesus. Podem cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. A mensagem do profeta, como a mensagem do apóstolo Paulo, não é do triunfalismo ignorante que é apresentado nos dias atuais. Não é no triunfalismo da realidade que muitos pregam, de que nós não temeremos e não teremos dias maus, não teremos problemas, a doença não virá, a pobreza não será uma realidade, o dia mau não será uma realidade para mim. Não é essa prosperidade, mas é a prosperidade daqueles que, mesmo vivendo nesses dias da adversidade, sabem que Jesus caminha ao lado deles. E no final de tudo, eles serão vencedores. Se lembrarão da palavra de Paulo na segunda epístola, que é a última epístola a Timóteo, quando ele diz que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé. Porque a expectativa de Paulo, como a expectativa de Abacuque, como a expectativa de Asaf, no Salmo 73, é a da vida vindoura ao lado de Cristo, ao lado do Salvador, ao lado do Deus eterno. E é por isso que quando ele olha para a realidade do sofrimento, da falta, ele não se preocupa, porque ele sabe que o justo viverá pela fé. Ainda que tudo falte na sua vida, diz Abacuque, o verso 19 diz, verso 18 diz, quero ler, e eu quero te convidar a ler comigo também, vamos ler juntos o verso 18? Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Isso não te lembra o apóstolo Paulo? Filipenses, quando ele diz e convoca aqueles que ali estavam naquela cidade a viver uma vida alegre, a se alegrar no Senhor. Alegre-se no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegre-se no Senhor. O profeta, apesar de tudo o que viria, sabe que o justo, ainda que passe pela adversidade, ainda assim ele se alegra. Porque a alegria do justo não está nas coisas. A alegria do justo não está na riqueza, na saúde física. Mas a alegria do justo está no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus que lhe prometeu a vida eterna, e o Deus que não volta com a sua palavra atrás. A alegria do servo, a alegria do justo, a alegria do crente não está nas coisas, mas a alegria do crente está no seu Senhor. E é por isso que nós vemos, mesmo naqueles dias difíceis, há poucos dias, e essa é a parte mais difícil da vida ministerial, é quando você está na casa do luto, quando você precisa confortar e consolar corações que choram. Esses dias estávamos, eu, Rosana, Marco Aurélio, no funeral de alguém querido,
em meio àquela dor da família, nós podíamos perceber corações que, apesar de terem acabado de perder alguém que amavam, corações que ainda assim estavam alegres, porque sabiam e sabem que a palavra final é do Senhor, e que aqueles que fecham seus olhos para esse mundo, no Senhor, abrem na eternidade, ao lado do grande eu sou. É por isso que o cristão, em meio às dificuldades mais terríveis, ainda assim, olham para os céus, às vezes se perguntam de onde vem, de onde virá o seu socorro, mas eles mesmos respondem que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa alegria está no Senhor, o nosso gozo está no Senhor, a exaltação do nosso coração está no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. O Deus que, como Ele encerra no verso 19, eu quero te convidar a ler o verso 19. Vamos ler o verso 19? O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da, e me faz andar. Esse é o servo justo, que apesar de saber que os dias maus são uma realidade, eles têm no Senhor a sua fortaleza. E como o Senhor é a sua fortaleza, os seus pés são velozes para buscar a Deus, para ir à presença de Deus, para pregar o evangelho da graça. Os seus pés são firmes, são como os da corça, e esse Deus nos leva por caminhos retos, nos faz andar no caminho do Senhor, e nós podemos glorificar e exaltar a Deus, porque esse Deus, que é o Deus de Abacuque, é o nosso Deus, é o Senhor da sua vida. Queridos, eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: esse livro tem a sua importância porque aprendemos, por meio desse livro, que Deus é soberano, e aquilo que Ele determinou, Ele fará. A aliança que Ele fez é inquebrável, mas essa aliança é inquebrável para que Deus mantenha os seus no caminho. Às vezes Deus disciplina o seu povo, e esses que são do Senhor verão dias maus, difíceis, turbulentos, tempestuosos, mas eles viverão pela fé, não se preocupando com o que está ao seu derredor, apenas olhando firmemente para o autor e consumador de sua fé, Jesus Cristo. Seguirão, porque são mais do que vencedores. Mas Abacuque só pôde compreender esta realidade porque Abacuque, ele tinha uma relação íntima e pessoal com Deus. Nós estamos vendo pessoas que, com um pequeno vento, quando um pequeno vento bate no barco, não é coisa grande não, é coisa pequena, qualquer coisinha, já começam a reclamar e dizer, se não chegou o dinheiro na hora certa para pagar o cartão, e eu estou com 3 dias com o cartão atrasado, o coração começa a palpitar e dizer, Deus, mas por que está acontecendo isso? Isso nem é coisa muito grande. E a gente vê um montão de crente fraco, dizendo, não vou para a igreja, eu estou triste demais, eu não vou cumprir com o meu papel, Deus não está suprindo minha necessidade, está me faltando alguma coisa, então eu vou ficar em casa. A gente vê crente desta forma, mas esses crentes só vivem desta forma, queixando-se, reclamando o tempo todo, porque a sua intimidade com Deus é fraca. Precisamos ter intimidade com Deus.
Lembre-se que o livro do profeta Abacuque mostra um crescente na relação de Abacuque com Deus. A relação de Abacuque com Deus se torna uma relação forte, vigorosa, que o conduz a uma vida de tranquilidade, mesmo em meio às provações, porque Abacuque, na sua relação com Deus, conhece Deus e conhece o Deus que é o Deus da glória. Mas sabe como que essa relação de Abacuque se torna uma relação forte? Através de duas coisas. Primeiro, através da oração. E esta é a forma que o crente pode ter uma vida de intensidade com Deus, de conhecimento e de realidade profunda com Deus. É através da oração. A oração, Abacuque faz 3 orações. Metade do livro é Abacuque orando. E a outra metade do livro é Deus falando. Palavra e oração estão de mãos dadas. Nós precisamos buscar a Deus em oração, mas precisamos estar dispostos a ouvir Deus falar ao nosso coração através das Escrituras. Abacuque falou com Deus e Deus respondeu. Nós devemos nos colocar em oração e nos deter em ler as Escrituras Sagradas. Você tem lido as Escrituras Sagradas? Você tem dedicado tempo a meditar na vontade de Deus? Você só será um crente forte, maduro, espiritualmente, pronto às batalhas que nos virão e virá com certeza essas batalhas, se nós nos colocarmos diante de Deus em oração e o buscando por meio das Escrituras Sagradas. Uma igreja que ora é uma igreja que está cheia do poder de Deus. Uma igreja que se dedica à leitura da palavra, aos estudos da Escritura, é uma igreja que certamente se enche da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a sermos melhor do que hoje somos. Crentes avivados, crentes cheios do Espírito, crentes que não precisam indagar a Deus. Sabe por que nós não precisamos fazer como Abacuque, como outros e outros profetas? Porque já temos a resposta para a nossa indagação e para a nossa inquietação. A resposta é: confie em Jesus, confie em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Chegamos ao fim, ó Deus, dessa jornada no livro do profeta Abacuque. E eu quero agradecer ao Senhor porque, ao ministrar, mas antes de ministrar, eu pude me debruçar em cada verso, estudar e aprender a mensagem. Eu fui fortalecido, eu fui edificado, eu pude crescer na graça e no conhecimento, e pude compartilhar isso com os meus irmãos. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O mundo e os que nele habitam
pertence ao Senhor. Nós a Ti pertencemos, Deus. Somos Teus filhos, filhos da promessa, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, justificados pela graça. Nós te agradecemos, Pai, porque sem merecer, o Senhor nos separou dos povos da terra. Agradecemos a Ti, porque quando estamos próximo a nos desviar, o Senhor nos coloca no caminho, e às vezes usa da sua providência agridoce, a sua disciplina, para nos colocar de novo no caminho. A sua provação, ó Deus, somos provados, mas ao sermos provados, somos aprovados pela Tua graça. A nossa oração é também, ó Deus, que o Senhor venha com poder e graça sobre nossas vidas e avive os nossos corações. E nesse avivar, possamos dizer, como o apóstolo Paulo declarou, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que o nosso eu seja mortificado, a nossa carne assassinada pelo Teu Espírito, e vivamos uma vida reta, santa e íntegra, e que nesse viver possamos, assim como o Senhor chamou Abacuque a fazer, possamos ser agentes da Tua palavra, proclamadores da Tua palavra, do Evangelho da graça, porque assim como o Senhor declarou a Abacuque que ele deveria escrever a visão e colocar de forma que todos pudessem ver, o Evangelho já nos foi apresentado, e o nosso dever, ó Deus, é anunciar a verdade do Evangelho a todos. Devemos anunciar o arrependimento, o juízo, a justiça de Deus. Devemos dizer aos maus que o Senhor Jesus está voltando e que se não houver arrependimento, eles serão julgados e conhecidos e reconhecidos como culpados e serão lançados no lago de fogo. Precisamos dizer à igreja, aos crentes, que devem permanecer fiéis, firmes em meio às provações e tentações do mundo, porque vale a pena esperar com paciência no Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito que habita em nossos corações nos preencha de tal forma que a nossa alegria seja o Senhor. A nossa maior alegria, o nosso maior contentamento seja a glória do Senhor. E que vivamos para glorificar a Ti, porque o Senhor está próximo. O dia do Senhor se aproxima. Assim como Tu disseste que o profeta deveria dizer, nós bem sabemos disso, que a vinda do Senhor está próxima, não tardará, será uma realidade. E por isso nós juntos, como igreja do Senhor, em nossas orações nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos não em nosso nome, mas o nome doce do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.